Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre dois conceitos fundamentais de Jean Laplanche: implantação e intromissão. Finalmente voltando aqui a gravar vídeos novos para o nosso canal. Hoje eu vou falar sobre um dos textos mais importantes do Laplanche, apesar dele ser muito pequenininho. É um texto que ainda não saiu traduzido em português, mas eu vou deixar no Google Docs um link aqui na descrição do vídeo para vocês lerem esses 4 últimos parágrafos bem pequenininhos. Eu vou ler ele todo aqui agora, esses 4 parágrafos bem passo a passo, para vocês entenderem esse texto que sai aqui na Révolution copernicienne inachevée, um texto muito importante do Laplanche, esse texto de mais ou menos 1990, esse livro aqui de 92, reúne artigos do Laplanche aqui desde 67 até 92, e o Implantation et Intromission é um texto assim absolutamente importante, apesar do tamanho dele. Ele tem 4 páginas na prática, assim bem pequitinho, e o que interessa mesmo assim a leitura, de fato, são os 4 últimos parágrafos, tá? Eu vou passar bem rapidamente pelas primeiras páginas dele e depois vou ler bem calmamente os 4 últimos parágrafos para vocês entenderem assim, a importância capital desse texto no pensamento do Laplanche. E, obviamente, né, assim, vai servir para a gente como metodologia para ler a teoria da sedução generalizada, para ler os textos com Laplanche, como eu tenho feito com um método de leitura para o Ferenczi, para o Winnicott, para os autores que eu tenho lido a partir do Laplanche. Esse texto aqui, para mim, é a chave, né, assim, uma chave metodológica mesmo para pensar as origens da subjetividade, para pensar a psicopatologia. Vocês vão ver a importância capital desse texto aqui. Então vamos passar rapidamente pelo início dele, no qual o Laplanche vai apresentar a reiterada autocentralidade nas teorias psicanalíticas. O que é esse autocentrismo, né? Esse movimento ptolomaico, como ele vai chamar também? A ideia de que o sujeito já nasce pronto de alguma maneira, que o eu está lá desde as origens no bebê. Isso vai aparecer no Freud, isso aparece na Melanie Klein, isso aparece em vários autores, mas o Freud já está claramente presente e é isso que o Laplanche quer desmontar com a teoria da sedução generalizada. A ideia de que o outro é prioritário, é o outro que endereça à criança a sexualidade, o erotismo, a linguagem, tudo aquilo que vai constituir a subjetividade na criança. É diferente um pouco dessa ideia assim meio tábula rasa, né? Porque, claro, o Laplanche pressupõe toda uma engrenagem biológica, do apego, ele vai discutir bastante essa noção de apego em determinado momento da obra dele. Ele pressupõe também uma capacidade tradutiva do lado da criança, que é muito importante, uma capacidade metabólica ou tradutiva, né? Ele vai usar essas duas metáforas, metáfora da tradução, metáfora do metabolismo, para pensar também nessas capacidades que a criança tem desde as origens, num certo sentido, e que, obviamente, também são aportadas pelo adulto. O adulto ajuda a criança a traduzir, também fornece à criança materiais tradutivos a partir dos quais a criança continua os seus processos individualmente, mas há processos ali também na criança. O que o Laplanche está querendo apontar nesses primeiros parágrafos aqui do texto é que há um excesso por parte do Freud, principalmente da Melanie Klein, que sempre vai tentar apontar para uma recusa desse outro originário, o outro que dá origem ao sujeito, né? Então o Freud o tempo todo vai pegar alguns desvios, né? O Laplanche vai chamar isso aqui de desvio biologizante, por exemplo, para dizer, o Édipo, não, o Édipo é inato, ele é filogenético, ele já nasce com o sujeito, né? E o Laplanche vai dizer, não, o Édipo não é filogenético, não é inato, o Édipo é uma estrutura de códigos bastante enrijecidos, né? Heteronormativos, por exemplo, que são impostos à criança como material tradutivo, material recalcante, e não aquilo que é recalcado, né? O Édipo não está do lado do recalcado, é aquilo que recalca a sexualidade infantil. O Édipo organiza a sexualidade infantil, né? Os nossos códigos de gênero, os nossos códigos sexuais, eles organizam a sexualidade infantil. A leitura do Édipo do Laplanche é incrível, né? Nesse sentido de mostrar claramente o desvio biologizante no Freud.
a leitura incrível que ele faz sobre a pulsão sexual de morte. Vocês que me acompanharam no curso que eu dei sobre o Laplanche, né, a gente leu bastante esse artigo dele, né, assim chamada pulsão de morte, uma pulsão sexual. Ali o Laplanche vai mostrar claramente como que o Freud toma um desvio biologizante para falar da pulsão sexual, do caráter demoníaco da pulsão sexual que ele trazia em 1905 nos 3 ensaios, e como que essa pulsão sexual demoníaca se torna algo inato lá em 1918, no Além do Princípio, se torna uma coisa inata, a pulsão de morte. Então, nessa aula que eu dei nesse curso do Laplanche, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, a gente mostra como que esses desvios biologizantes em Freud são esses movimentos de autocentramento que negam, de maneira geral, que a subjetividade é um processo que vem originalmente do outro, vem das nossas relações amorosas, vem daquilo que o outro aporta, endereça ao bebê. E há 2 grandes maneiras da gente pensar esse endereçamento da sexualidade infantil, da sexualidade, da linguagem, que o adulto faz com relação ao bebê. 2 formas de pensar esse endereçamento: a implantação e a intromissão. É aqui que está assim, o pulo do gato, né, que o Laplanche vai apresentar de maneira muito sucinta, muito pontual, um texto que a gente precisa fazer trabalhar ainda durante muito tempo para a gente entender a potência, efetivamente, que esses 2 conceitos vão trazer para a teoria da sedução generalizada e, a meu ver, para a própria história da psicanálise. São conceitos que vão mudar aí o rumo da história da psicanálise na medida em que também apresenta uma possibilidade de pensar uma ontologia a partir desse endereçamento do sexual proveniente do outro. Então eu quero ler, a partir de agora, os 4 últimos parágrafos de maneira bem minuciosa, bem pontual, para que vocês entendam. Vou deixar o link do Google Docs na descrição desse vídeo para vocês me acompanharem. Para aqueles que não leem aí o francês, também tem uma tradução em espanhol que já saiu, mas quero ler diretamente o Google Docs a partir da tradução que eu fiz. Vamos acompanhar e no final do vídeo fazer um comentário bem rápido que aparece aqui no Vocabulaire de Laplanche, um texto que se chama Implantation et Intromission, é um verbete, né, o verbete que o professor Christophe Dejour escreve sobre esses conceitos, né, fazer um comentário bem breve da leitura do Dejour, para que vocês vejam também que há, enfim, uma série de trabalhos que sendo feitos a partir desses conceitos, mas quero ficar bem rente ao texto aqui do Laplanche para apresentar, então, esses 4 últimos parágrafos. Vamos lá, porque vai ser muito bacana vocês entenderem o que o Laplanche está chamando aqui de implantação e intromissão. Vamos ler junto. Propomos dar um lugar integral na metapsicologia aos processos irredutíveis a um autocentrismo, aqueles cujo sujeito é simplesmente o outro. Primeira frase, né, ele está resumindo aí o que vem no início do artigo e o que é, né, de conhecimento geral da teoria da sedução generalizada. Olha, eu quero pensar na metapsicologia, a partir de uma perspectiva metapsicológica, quais são os processos irredutíveis a um autocentrismo, ou seja, que a gente não pode reduzir a esse autocentrismo tão comum da psicanálise. Eu projeto, eu introjeto, eu amo, o autoerotismo, o bebê desde o início. Então, como que a gente pode descrever, do ponto de vista metapsicológico, a origem da subjetividade sem reduzi-la ao autocentrismo, a um autoerotismo inicial, a um tipo de solipsismo, né? De onde tudo brota do próprio eu, do próprio bebê. Como que a gente pode descrever, do ponto de vista metapsicológico, a origem do eu proveniente do outro? Então essa é a primeira frase. O Laplanche está só resumindo aqui qual que é a proposta, né, da teoria da sedução generalizada. Quero fazer essa descrição metapsicológica das origens do sujeito nestes termos, de maneira que eu não vou mais fazer nenhum tipo de reducionismo àquilo que é autocentrado, né? Não o outro metafísico ou algum pequeno outro, mas o outro da sedução originária, antes de tudo, o outro adulto. Então, nessa segunda frase, o Laplanche está claramente fazendo referência ao Lacan, outro com a letra maiúscula, né? O outro metafísico, ou algum petit autre
que obviamente faz referência ao Lacan, que o Laplanche está dizendo, olha, não é esse outro aí da linguagem, um outro metafísico, né, um outro do discurso, etc. E também, né, um qualquer pequeno outro, ou seja, não, quero pensar no outro adulto, o outro dos romances familiares, o outro com a sua sexualidade infantil, inconsciente, que vai estar presente nos romances familiares. É esse outro aí que o Laplanche se interessa, o outro bem concreto, da família, o outro aquele que está ali significante mesmo, presente na vida da criança. Então é esse outro que o Laplanche está interessado. Também aqui o Laplanche muito atento a qualquer desvio biologicista por um lado, né, inato, um outro inato que pode existir, né, então o Édipo já está lá dentro, biológico, etc, mas também um desvio metafísico, a gente poderia dizer, um outro religioso, um outro que existe no discurso de maneira etérea, que vai lá marcar o sujeito. Não, o Laplanche quer pensar nesse outro bem concreto, bem real, que é o outro dos romances familiares, o outro que eu tenho chamado nos meus textos da história libidinal do sujeito. Então esse outro histórico libidinal que vai endereçar a sexualidade adulta e também endereçar a sexualidade infantil, vai endereçar a ternura e também todas as modalidades de crueldade na criança, na vida ali que começa no bebê. Central entre tais processos está a implantação. Com isso, quero indicar que os significantes trazidos pelos adultos são fixados como em uma superfície na derme ou na pele psicofisiológica de um sujeito em que uma instância inconsciente ainda não está diferenciada. Então aqui uma frase importante, né? A ideia de que a implantação faz parte desses processos comuns, a limpeza, o cuidado, o carinho, a troca comum entre o adulto e o bebê, que vai implantando, vai situando nisso que o Laplanche está chamando aqui a derme psicofisiológica, a pele psicofisiológica. Atenção para esse termo. Vocês lembram lá da definição de pulsão em Freud? A pulsão se situa entre o somático e o psíquico. É isso, psicofisiológico. Então, essa implantação desses elementos que vão sendo colocados de maneira suave. Implantação aqui tem a ver com a suavidade, tem a ver com a ternura, tem a ver com esse cuidado, cuja hospitalidade do adulto vai dando condições para a criança ser recebida nesse mundo de maneira tranquila. Então, a implantação me parece que tem a ver com esse campo do cuidado, da ternura, da hospitalidade bem acolhedora, que a gente vai fixando, por assim dizer, na superfície do bebê, essa sexualidade. Detalhe importante nessa frase, não há nenhuma instância inconsciente diferenciada. Algo que Sylvia Bleichmann vai desenvolver muitíssimo nos seus dois livros mais importantes, A Fundação do Inconsciente e Nas Origens do Sujeito Psíquico. Então, nesses dois livros, a Sylvia vai fazer desenvolver essa ideia do Laplanche. Não há o inconsciente também presente desde o início. O inconsciente tem que ser constituído pelo recalcamento originário. Então, uma ideia muito importante que já aparece no Laplanche, que vai ser desenvolvida pela Sylvia Bleichmann nesses livros dela e nos artigos dela. Então, essa ideia aqui que a implantação é algo que se apresenta na pele, que vai sendo colocado pelo adulto na superfície psicofisiológica e aos pouquinhos vai dando essas condições para o bebê se constituir como sujeito. Laplanche continua. É sobre esses significantes, recebidos passivamente, que operam as primeiras tentativas ativas de tradução, cujos restos são o recalcado originário, os objetos fonte. Aqui eu remeto o leitor a Novos Fundamentos para a Psicanálise. Então, Laplanche está, claro, sugerindo para a gente ler o livro dele, Novos Fundamentos para a Psicanálise, onde ele apresenta isso aqui bem passo a passo, mas a frase é clara. A ideia é que, sobre esses significantes iniciais, mensagens enigmáticas, excitações, que são depositadas no corpinho do bebê, é sobre esses significantes que algum trabalho poderá ser feito. Trabalho psíquico de metabolização, tradução. Essas duas metáforas
são também oriundas do pensamento do próprio Freud. A metáfora da tradução, claramente presente na carta 52 que o Freud escreve a Fliess, quando ele descreve aquele aparelho psíquico, bem bonito, vou colocar aqui na tela para vocês. Esse aparelho psíquico, primeira imagem que o Freud faz de uma topografia psíquica, na qual os elementos oriundos da alteridade são traduzidos de um sistema a outro. Passa pela percepção, vai para o inconsciente, depois o pré-consciente, a consciência e aí volta para a percepção. Esse sistema que o Freud está chamando aqui de um sistema tradutivo mostra claramente as possibilidades de que esses elementos que começam na percepção vão passando por esses traços de memória e vão para o inconsciente, podem ou não ser traduzidos para os sistemas subsequentes, pré-consciente, consciência. Se essa tradução acontece a contento, se ela acontece de maneira positiva, então não há recalcamento. O recalcamento é quando esses elementos aqui presentes nos sistemas de memória, no inconsciente, não conseguem ser traduzidos, não conseguem passar adiante. A isso o Freud chama de recalcamento, falhas na tradução, quando acontece uma falha na tradução. Ora, essa metáfora da tradução, ela pode ser transcrita também em outra metáfora, e é isso que o Laplanche vai insistir ao longo da sua obra inteira, na metáfora da metabolização. A gente não consegue metabolizar elementos que vêm do adulto e esses elementos ficam aí imetabolizáveis, não metabolizáveis, por assim dizer, nos atacando a partir de dentro. Então a ideia de metabolização é absolutamente sinônima da metáfora que o Laplanche também vai extrair da carta 52, a metáfora da tradução. Metáforas bem próximas umas da outra, que mostram, cada uma à sua maneira, que elementos oriundos do outro, elementos oriundos do adulto, não são passíveis de apropriação por parte do bebê. Que esses elementos vão ter que ser trabalhados ao longo do tempo. Eles precisam ser retomados, constantemente retomados, traduzidos, metabolizados, ou, para usar também uma metáfora importantíssima na história da psicanálise, simbolizados. Eles vão ter que se articular a palavra, se articular o simbólico, se articular aquilo que torna possível a sua apropriação por parte do bebê, por parte da criança. Aos poucos, esses elementos podem ser mais ou menos metabolizados, traduzidos, simbolizados. Então é isso que o Laplanche está descrevendo aqui como cena originária. Os restos não traduzidos, aquilo que não vai conseguir ser metabolizado, o Laplanche vai chamar aqui de objeto-fonte. Observem esse conceito. Esse conceito é muito importante no Laplanche. Objeto-fonte da pulsão. O objeto-fonte da pulsão são os restos não traduzidos das excitações oriundas do adulto. Observem como que o Laplanche, portanto, coloca a pulsão como originada do campo direto do adulto. É isso aqui que o Laplanche está dizendo, eu estou me afastando do autocentrismo. Mesmo a pulsão, conceito fundamental na história da psicanálise, vem do outro. O que é a pulsão? De onde vem a sua fonte? Não é diretamente do corpo. É da excitação depositada no corpo do bebê e a partir desse depósito, dessa implantação no corpo do bebê, essa excitação ataca essas primeiras traduções que vão se tornar o eu mais tarde, ataca, portanto, o eu. São essas primeiras excitações que são efetivamente a fonte do pulsional. É o corpo do bebê, sem dúvida, mas é o corpo já colonizado, e aí o verbo é meu, colonizado pelas excitações do adulto, pela sexualidade infantil do adulto, depositada no corpinho, superfície psicofisiológica do bebê. É isso que é o objeto fonte da pulsão. O objeto fonte da pulsão é a representação coisa. São os restos, rastros, traços de memória, de excitação, que são deixados, implantados
pelo adulto no corpo do bebê. É isso que nos ataca constantemente o resto da nossa existência, o resto da nossa vida. São esses restos que são oriundos da sexualidade infantil do adulto, do erotismo, da ternura, da crueldade do adulto, endereçados ao bebê. É isso que é o objeto fonte da pulsão. Objeto fonte da pulsão, representação coisa, que a gente vai ter que passar o resto da existência tentando traduzir, metabolizar, dar sentido. Esse é o trabalho do eu. O trabalho do ego vai ser efetivamente a pulsão de traduzir, a pulsão de metabolizar, a pulsão de tomar esses elementos que restaram sem tradução, sem possibilidade metabólica, para que ele integre a rede narcísica que compõe o eu. Esse vai ser o nosso trabalho o resto da existência. A tentativa de se apropriar desses restos de excitação, rastros do amor, dos romances familiares e dar sentido a isso ao longo da nossa existência. Ora, é impossível, evidentemente, já que o bebê não tem um eu presente desde as origens, dar conta de todos esses objetos, fonte da pulsão, de todas essas excitações. O trabalho com relação à tomada do inconsciente, né, aquilo que o Freud descrevia, inclusive, como um certo tipo de aterramento de um mar, onde era o isso, lá deve advir o eu, assim como a gente fez nos Wiedersee, né, o aterramento de um mar, esse trabalho é infinito. Metáfora impressionante de Freud, de que a tomada do eu, disso que é o isso, é como um aterramento do mar. Trabalho infinito, infinito. Civilizar o mar, né, tornar o mar habitável. Isso é infinito. Então, tomar o inconsciente, torná-lo eu, torná-lo mais amigável, menos agressivo, atacante, também é o trabalho efetivo do eu ao longo de toda a nossa existência. São esses objetos-fonte, portanto, oriundos de uma implantação que são um núcleo, por assim dizer, do inconsciente, um núcleo sem núcleo, é importante observar, um núcleo sem sujeito. Portanto, a partir daqui é impossível falarmos de sujeito do inconsciente ou de um inconsciente estruturado como uma linguagem, porque o inconsciente, observem, ele está absolutamente atrelado a restos, rastros de excitação muito distanciados, absolutamente distanciados de qualquer subjetividade. Ali onde a subjetividade aparece, ali onde o sentido aparece, o eu é que domina a cena. O sentido, a linguagem, aquilo que organiza, que estrutura, que metaboliza, está do lado do eu, o ego. Aquilo que resta sem organização, que é pura excitação, que é puro ataque a essas redes de simbolização, a essas redes narcísicas que nos organizam, redes tradutivas, é o inconsciente, o isso. Por isso, inclusive, que o Freud vai buscar em Grodeck a ideia de um isso, um neutro, algo que não tem nome, algo que permanece insistentemente irrepresentável. Representação coisa, portanto, do lado do inconsciente, representação palavra, sempre, sempre do lado da pré-consciência, consciência do lado do eu. Tá? Então, isso é a implantação. Observe que o Laplanche está fazendo aqui uma ontologia do humano que é sempre oriunda da sexualidade, do erotismo, da ternura, da paixão do outro, beleza? Ele continua. A implantação é um processo comum, cotidiano, normal, neurótico. Ao lado dela, como sua variante violenta, deve-se dar lugar à intromissão. Enquanto a implantação permite ao indivíduo uma retomada ativa, com sua dupla face, tradutiva, recalcante, é preciso conceber um processo que bloqueie essa retomada. Curte-circuite as diferenciações das instâncias em vias de formação e insira no interior um elemento rebelde a qualquer metabolização. Aqui começa a complicar e aqui começa a ficar muito interessante essa conversa sobre implantação e intromissão.